programa que liga você à informação. E hoje recebendo as professoras rondonenses Márcia e Andréia, elas que participaram da primeira edição do programa Ganhando o Mundo, Professor. E estão aqui para contar para a gente como foi essa experiência, como foi passar uns dias, umas semanas lá no Canadá. Professora Márcia, bem-vinda, é uma satisfação recebê-la. Obrigada pelo convite, é um prazer aqui compartilhar um pouquinho do que nós conhecemos e aprendemos lá no Canadá, né? Andréia, da mesma forma, é uma satisfação tê-la aqui, dividir com a gente todas as experiências que vocês viveram por lá. Obrigada, Ana Paula. Estamos bem felizes de estarmos aqui e podermos compartilhar um pouquinho da nossa vivência lá em Toronto. É bacana compartilhar, professoras, como a gente falava aqui até em off antes, porque também inspira, né? Além de você ouvir o que isso vai agregar, vamos dizer assim, o que vocês vão tentar colocar na prática, no dia a dia, na escola, com os alunos, mas também inspirar outros professores, porque são oportunidades únicas. Professoras, então vou começar com a prof. Andréia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória na educação, o que levou você a se inscrever nesse programa, e depois a gente vai contar como é que foi tudo por lá. Sim, eu já trabalho há vários anos, mais de 20 anos na educação da rede municipal, né? Tenho um concurso na rede municipal também. Atualmente eu estou trabalhando na Secretaria de Educação, mas tem uma caminhada bem longa nas escolas do nosso município. Também trabalho no Estado desde 2015, quando eu assumi o concurso lá. Então, venho trilhando esse caminho na educação, sempre buscando, assim, inovar, né? Trazer novas possibilidades, porque o mundo muda e a gente precisa trazer isso para as nossas salas de aula também. E a oportunidade do intercâmbio, eu vi como uma oportunidade de ampliar a minha visão de mundo, porque nós acabamos ficando limitados à nossa realidade e conhecer a experiência de um país que é referência em termos de educação. Inclusive, na semana passada saiu o resultado do PISA, novamente. O Canadá ficou em 6º lugar mundial. Então, ele é referência realmente em termos de educação. Buscar trazer um pouquinho do que eles trabalham lá, como é a forma de ensino, avaliação, as metodologias utilizadas, poder trazer para a nossa realidade, né? Eu ver o que tem de diferente, o que também nós também tentar identificar o que nós estamos no caminho, assim como eles também, né? Nossas boas práticas, que a gente confirmou, né, Márcia, que nós também temos, assim, tivemos excelentes compartilhamentos com os professores canadenses, então saber um pouquinho deles e também levar um pouco de nós, essa troca, eu acho que é muito legal, muito gostoso e só tem a acrescentar, né, a nossa carreira profissional. Muito bem. Márcia, eu também queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória na educação, para depois a gente falar mais especificamente como é que foi lá em Toronto, no Canadá. Isso, então nós conversávamos em off antes que meu sonho era fazer jornalismo. E na época não pude fazer, fui para letras, né? Me graduei em 2005, entrei na educação em 2008, assumi o concurso também em 2015, né? Antes disso eu era seletiva da rede estadual, nunca trabalhei no município, sempre no estado. E acabei me apaixonando, acabei desistindo de fazer jornalismo e fiquei na área da licenciatura mesmo, né? Então, eu sempre também tive esse sonho, assim como a Andréia, de fazer um intercâmbio, né? Já tinha viajado, feito alguns mochilões, mas para estudar foi o primeiro, né? E com certeza contribuiu muito, né, para a nossa perspectiva enquanto ser humano, né, nossa perspectiva enquanto profissional, de fazer essas comparações, por exemplo, num país de primeiro mundo, como agora está em 6º lugar na educação, mas também percebendo o quanto que nós brasileiros aqui no Brasil, a gente faz as coisas certas também, mas a diferença principal, já falando assim do objetivo geral, né, cortando, por exemplo, você tem a cultura da educação. Eu acho que essa é a principal diferença do Brasil, né? Aqui muitas vezes a gente acaba se debatendo, né, naquela questão de fazer o aluno se interessar pelo estudo, de mostrar a importância, né, de que por esse caminho você pode trilhar inúmeros outros, né? Outras oportunidades podem aparecer. E lá isso isso é totalmente cultural. Já é intrínseco, já está no... Exato, então eu creio que essa seja a principal diferença, assim, né, da educação. A valorização, né? Isso, né? A cultura da educação, eu chamaria, né? Vocês foram num grupo de quantos professores aqui do Paraná? 75 professores, nós fomos para Toronto, no Canadá. Também houve alguns professores que foram para a Finlândia, então esses eram 24. Então,
O que diferenciava nessa questão era a proficiência em língua inglesa, porque os professores da Finlândia, a formação era toda em inglês. A nossa, ela era em português, alguns professores eram do Canadá também e falavam inglês, mas nós tínhamos um professor que era o tradutor. Então, era um grupo grande, nós ficávamos juntos, todos estudamos no mesmo local, na mesma college, no mesmo espaço e com os diferentes temas, né? Mas era um grupo... Então, não necessariamente todos precisavam falar inglês. Não. Nós estudamos inglês antes de irmos. O governo nos proporcionou uma formação em inglês, formação básica, porque nós precisávamos nos comunicar, né? Sim. Nós estávamos lá, um hotel, nós tínhamos que ir para os locais, né? Na cidade, alimentação e tudo mais. Então, era preciso ter uma pequena, pelo menos, noção da língua inglesa. Uma base. Isso. Então, um ajudava o outro. Então, nós tivemos, assim, entre nós, colegas, né, foi, assim, algo muito gostoso, sempre um auxiliando o outro, colaborando. Então, foi bem tranquilo nessa parte. E vocês foram as duas únicas aqui de Marechal. Teve alguma outra aqui da micro-região? Imagino que sim, Toledo, Cascavel, enfim. Todo o núcleo de Toledo, que são 16 municípios, nós fomos 7 no total. 6 que foram para o Canadá, e a Camila, que trabalha em Mercedes, ela foi para a Finlândia, né? Como a Andrea comentou, para ir para a Finlândia precisava ter um nível fluente de inglês, né? Então a gente teve essa prova, também foi um dos processos. Foram 3 fases, na verdade, para o processo seletivo que iniciou lá em janeiro deste ano, e culminou com o nosso embarque, então, em outubro. Da micro-região, então, de Quatro Pontes, a gente tem a Carmen, inclusive convidamos ela para vir hoje, ela não pôde. De Mercedes teve a Irivanda, a Camila, de Santa Helena, a Tati, e de Toledo a gente tem a... Profeliane. Isso, Profeliane. Então, fomos nós 7 do núcleo de Toledo que passamos, né, nessa seleção ao programa, né? E como é que vocês avaliam, por exemplo, essa oportunidade? Até falávamos antes aqui em off, no nosso tempo, quando éramos estudantes, a gente não tinha tanta oportunidade como tem hoje. Mas, assim, felizmente, as oportunidades, elas têm, pouco a pouco, elas têm aparecido, parece que de uma forma mais expressiva. E isso equivale tanto para os estudantes, quanto também para os professores, que a gente observa em várias outras, projetos, tem tantas iniciativas que oportunizam. André, como é que foi para você? Você que, vamos dizer assim, aproveita muito bem as oportunidades, a educação já te deu muitas alegrias, né? Mas, claro, porque você também... abriu os olhos para essas oportunidades, se dedicou e tentou, assim, dar o seu melhor e plantou e colheu, digamos assim. Como é que você vê essas oportunidades hoje em dia? Os professores precisam dar um olhar mais atencioso para isso, tem que participar, porque isso realmente faz a diferença na trajetória da vida, enfim, profissional e indiretamente na pessoal também. Eu enxergo essas oportunidades como, em primeiro lugar, a valorização profissional. Eu estou sendo valorizada como profissional, tendo uma oportunidade como essa. Então, serei eternamente grata, né, por tudo que eu vivi lá. E vejo que nós temos que estar preparados para as oportunidades. E isso, não só nós, professores, mas qualquer profissional, os estudantes também, nós sempre comentamos com eles o quanto nós precisamos, quando a oportunidade chega, abraçá-la. E também estar preparados para elas, né? Então, às vezes, aquele curso que eu fiz no final de semana, ou então o trabalho que eu desenvolvi, em algum momento, ele vai ser recompensado de alguma forma. Então, eu já tive muitos momentos na minha vida em que eu pude perceber o quanto fez diferença na minha vida a dedicação, né? Então, acho que, assim, você se dedicar... Estar preparado, abraçar as oportunidades, acreditar no seu potencial e tentar, não deixar de tentar, é muito importante. Porque o não você já tem. Então, você está ali, você vai tentar dar o seu melhor. Foi assim, né? Nós estávamos juntos no período de seleção, e a professora Márcia, uma torcendo muito pela outra em cada uma das fases, né? Mas nós sabíamos que nós estávamos preparadas e que a gente tinha dado o seu melhor. Porém, havia uma seleção e que... não dependia só, né, dependia de como iriam interpretar a nossa proposta. Nós enviamos um projeto, um plano de ação para essa seleção, então nós tínhamos que defender o porquê, qual a diferença que esse intercâmbio poderia fazer no nosso trabalho em sala de aula. Como aplicaríamos, né? Isso, como aplicaríamos ele em sala de aula, a experiência que teríamos lá. Então, tudo isso envolveu bastante trabalho, porém... eu acho que, sim, isso só traz frutos positivos para a nossa vida e impacta a nossa comunidade escolar, né?
o que um professor quer? O seu aluno tendo sucesso, né? Então, se você tem uma oportunidade de aprender coisas novas e que podem contribuir para isso, é o que você vai dar o seu melhor para conseguir, né? E, Márcia, como é que foi lá? Por exemplo, vocês falaram, né, que então vocês estavam lá num lugar, vocês tinham, era um curso, como é que era? Vocês tinham aulas? Como é que foram esses dias lá, essa imersão, digamos assim? Isso, só emendando o que a Andréia falou, essa questão das oportunidades, eu sou alguém que sempre tento aproveitar as oportunidades que aparecem, né? Até no ano passado, porque o primeiro critério, a pontuação, era dos cursos que nós realizamos no ano passado junto aos professores formadores. E eu, no ano passado, estava no primeiro ano do doutorado, com todas as disciplinas para cursar, e acabei fazendo vários formadores, mas sem saber que isso teria um resultado. Então, assim, faça, você nunca sabe se aquilo pode ser útil depois ou não, né? Mas, com certeza, o conhecimento, ele é infinito, né? Então, fica esse recado, né, como motivação também. E enfim, respondendo agora a questão, lá nós tínhamos aula, nós tínhamos que estar lá entre 1h da tarde e 1h30, então 2 horas pontualmente começavam as nossas aulas, de segunda a sexta, até as 8h30 da noite, só na sexta que a gente era liberado um pouco antes, né, e o horário são 2 horas a menos que do Brasil, então que já eram 11 horas quando nós estávamos saindo, né, do nosso college lá. E aí nós tivemos vários professores, alguns que são brasileiros e já moram lá há 23 anos, outros que são nativos canadenses. Então tivemos a formação na área de metodologias ativas, conhecemos um pouco sobre o sistema de educação do Canadá, visitamos na verdade 5 colégios, mas cada grupo visitou um colégio. Eu e a Andréia estivemos juntos, a gente foi num colégio técnico, né? Que é um dos maiores de Toronto. Nós ficamos em Toronto, que é a província de Ontário. Então, assim, e essa formação abriu, acho que, nossos horizontes muito mais ainda, né? De ver o que a gente está fazendo certo, o que a gente pode incorporar aqui também como metodologia das quais nós aprendemos lá, né? E, Andréia, falando justamente sobre isso, o que trazer de lá? Como você falou, é bacana que vocês também observaram que a gente está numa caminhada, né, o caminho certo, tem muita experiência, e essa troca é muito importante. Como é que você imagina trazendo esses conhecimentos que vocês obtiveram lá e colocando eles na prática, no dia a dia, na escola, enfim, no colégio, né, nessa caminhada que vocês têm na educação? Eu acho que o principal ponto em relação à educação do Canadá, que eu vejo que é importante nós caminharmos ainda, né, mais em relação a ela, é a questão da humanização. Eles têm, isso é cultural também deles, né, tanto que nossos professores falavam a respeito disso, desse olhar humanizado para o aluno, para a população, e a gente via isso na prática acontecendo. As pessoas realmente têm esse olhar do acolhimento, de se sentir pertencente à escola, porque a gente quer que o aluno se sinta mesmo realmente pertencente, que ele goste de estar na escola, que ele, quando esteja na escola, ele se sinta precioso, se sinta único. Eu acho que isso a gente ainda precisa evoluir ainda mais, né? Porque a gente sabe que hoje nós disputamos a atenção dos nossos estudantes com uma série de outros fatores, com a questão das redes sociais, né, internet, tudo isso acaba tirando a atenção do aluno em relação à sala de aula. Também a gente sente isso nas nossas casas, né? Porém, esse olhar... a gente precisa ter esse aluno presente na escola e realmente estar presente e se sentir feliz lá, se sentir bem. Então, eles têm muito isso, de trazer a voz do aluno para construir essa educação. O aluno contribuir com esse processo também. O aluno sugerir, o aluno ter a voz ativa. Eu acho que isso é algo assim que a gente vem buscando incorporar já, mas nós precisamos ainda ir além. Então, lá a gente sentia isso acontecendo na prática, em todos os lugares. E era a fala não somente de uma pessoa. Nós víamos essa fala sendo dita por todos. Então, não é você, diretora de escola, que está falando, não, porque na escola... Não, é a prática. A gente sentia isso, que era realmente o que acontecia na realidade. Então, a gente ter isso, e eles não têm um olhar conteudista. Nós ainda temos um olhar mais conteudista em relação ao trabalho, e eles não têm esse olhar. Eles focam muito mais na preparação desse estudante para a vida social, para o mercado de trabalho, para saber fazer as suas escolhas, né? Saber qual é o caminho que eu quero seguir, qual é a profissão que eu quero para o meu futuro. Então, essa preparação para a vida. Desde pequenininhos já, eu lembro de uma fala de um professor que
mora lá e tem uma criança pequena e falou para nós enquanto pai de aluno, né? Ele disse assim que com 4 anos a criança precisa estar preparada, ela precisa saber se virar, ela precisa saber chegar na escola, usar banheiro sozinho, trocar a sua roupa de neve sozinha, trocar seus calçados, ter autonomia. Então, com 4 anos de idade, a criança tem que ser autônoma, não vai ter ninguém para fazer por ela. Então, existe uma preparação de uma forma geral, né, Márcia, da comunidade. Tanto da escola quanto dos pais, né? Isso, da família, da escola, uma preparação para a autonomia do estudante, para saber fazer as suas escolhas. Então, isso é algo também muito interessante que eles têm muito presente na educação deles. Márcia, se você quiser comentar Sim, algo além, né? Você chamou a atenção, você comentou antes, né, dessa questão. Então, pegando o fio sobre a autonomia e algo que é pilar da educação lá também é a questão do respeito às diversidades, né? Pela questão de gênero, é um país que 52% é composto por imigrantes, né? Então, numa sala de aula, foi um exemplo que um dos nossos professores deu, de 26 alunos, por exemplo, você tem alunos de 15 nacionalidades diferentes muitas vezes, né? Então, assim, esse respeito pelo diferente, né? Então, essa diversidade não voltada exatamente para a educação especial, como quando a gente teve as aulas de educação especial, nós pensamos que seria mais direcionada a uma criança cadeirante ou algo nesse sentido, e praticamente não, né? Essa educação especial voltada para essa diversidade, né? Então, um país antirracista, as leis antirracistas, antixenofobia, né? Antixenofóbicos, por essa Constituição, né? De ter 52% de imigrantes. E uma coisa que me chamou muito a atenção, por exemplo, o ensino médio lá ele dura 4 anos e eles não têm o Enem e nem vestibulares como nós temos aqui. E também poucos colégios adotam a prática de provas escritas, objetivas. Então, assim, durante o tempo escolar, eles vão formando um portfólio, né? E para entrar nas universidades, como funciona então? Geralmente eles vão primeiro para cursos técnicos, claro, isso não é critério, mas foi o exemplo que nos foi dado, né, André? Você pode contribuir aqui se você lembra de uma informação a mais. Então, com 18 anos, mais ou menos quando termina o ensino médio, muitos acabam primeiro trilhando cursos técnicos, né, que são mais de 100 trilhas que eles podem seguir na área de comunicação, na área da construção e assim por diante. E depois eles passam, então, o critério para entrar na universidade a partir do portfólio que eles constituíram durante o seu ensino médio. E aí tem a carta de intenção, tem entrevista. Então, eles podem passar em 2, 3 universidades que eles escolherem, né, a partir desses critérios. Então, não é um vestibular, não é essa meritocracia que nós temos, que eu acho que ainda é muito falha do Brasil, né, nesse sistema. Então, eu achei fantástico. E outro fator, no ensino médio em especial, eles têm 40 horas que eles são obrigados a cumprir como trabalhos voluntários, que tem que ser fora do horário escolar. O horário escolar é das 9 às 3h30, 4 horas da tarde, né? São 4 aulas diárias com 75 minutos, achamos bastante exaustivo, inclusive são questões que eles estão revendo hoje, né? Porque a gente tem pesquisas que o aluno no máximo fica 15 minutos concentrado, né? Mas assim, é muito prático, um exemplo que... depois eu volto no trabalho voluntário. Uma professora deu para nós, por exemplo, eles não ficam na teoria, então eles podem dessecar animais, por exemplo, um sapo aqui é proibido, né? Mas frango pode, né? Se eu não me engano. Então, é mão na massa, né? Então, é mais prática do que teórica as aulas, e eles não são tão conteudistas. Quanto ao trabalho voluntário, desde que foi implementado, não recordo exatamente nos últimos 15 anos, se eu não me engano, eram os dados, né? Então, eles são obrigados a cursar, os estudantes, 40 horas durante os 4 anos, podendo ser dividido em 10 horas por ano, de trabalhos voluntários, organizações não governamentais geralmente, mas tem toda uma questão burocrática, né? Não pode ser, minha mãe trabalha no hospital, eu vou lá com ela. Não. Então, tem que ser credenciado, né? Então, tem um critério para isso. E eles precisam cumprir. É um dos únicos critérios, se você não concluir, você não termina o seu ensino médio, né? Então, você precisa ter as 40 horas de prática de trabalhos voluntários. E muitas acabam indo para essa, por exemplo, como assistente social, né, psicólogo, acabam ou prestando serviço voluntário por muito tempo. E isso tem refletido na saúde mental dos estudantes e da população de forma geral, porque você se depara com uma realidade totalmente diferente, né? Por exemplo, em casos de refugiados, ou hospitais, crianças abandonadas, né? Enfim, um exemplo, né? Então, assim, isso faz você ter um outro olhar, né? E diminuiu drasticamente os números de doenças mentais voltados, né, para a questão emocional. Uma coisa que a Márcia comentou, não tem reprovação lá. Então, praticamente. Essa questão do ensino médio, né, essa questão se o aluno não cumprir as horas de serviço voluntário, ele não vai progredir, mas assim, não existe a reprovação. No caso de um aluno
ficar retido, não, ficar com, como a gente chamaria aqui de dependência, né, na graduação. Não isso, né? Isso, como se fosse uma dependência na graduação, é algo assim que acontece lá com os alunos aí já no ensino médio. Mas no ensino fundamental não existe a reprovação. E ali eu vi a questão que a Márcia falou da inclusão sendo realmente efetivada. E é bem o que o Canadá faz. O aluno tem dificuldade, ele não está conseguindo acompanhar a turma, ele está com algum tipo de problema, acontece uma força-tarefa que vai ajudar essa criança a desenvolver suas potencialidades. Ela não pode ficar para trás. Então, um lema deles é: ninguém fica para trás. Então, eu achei isso muito bonito, porque todo mundo se une para auxiliar essa criança, porque ela é importante e ela precisa acompanhar, né, a sua turma. Então, pais, professores, a equipe da escola se reúne e eles traçam um plano de trabalho de como eles vão auxiliar essa criança para o seu desenvolvimento. Propõe ações em contraturno, existe uma série de ações que acontecem na prática com essa criança para que ela se desenvolva. Então, ninguém fica para trás. Não tem como não, né, ser um plano conjunto, inclusive. Exatamente. Né? Então, já havia esse olhar bem personalizado. Isso é muito forte neles. Essa questão de incluir todos e que ninguém fique para trás. E como é que funciona lá? É mais ou menos como no Brasil, assim, começa educação infantil, daí vai, são tantos anos de estudo até estar preparado para ir para a universidade, então, ou tem alguma diferença? Então, assim, se o aluno não acompanha, né, a DP que a gente falou, ele não vai fazer no ano seguinte, ele vai fazer ou nas férias de verão, né, ou no noturno, depende da idade dele, né? Então, para ele poder acompanhar no ano seguinte, né? Qual foi a tua pergunta mesmo? Não, eu pedi assim, por exemplo, aqui a gente começa com a educação infantil, depois tem, né, você entra no primeiro ano, e daí vai, depois tem até o ensino médio, eu não sei agora quantos anos que são aí de caminhada até você entrar na universidade. E lá também é mais ou menos assim? Então, assim, lá a educação gratuita, ela começa aos 4 anos apenas, né? Fator positivo para o Brasil, que a gente já tem a partir dos 3, né? Então, só que a gente está falando de uma realidade de um país de primeiro mundo. Sim. Onde as pessoas, então, de certa forma, parte-se do princípio de que ela tem condições de pagar uma escola particular, né? E a escola particular, ela custa em torno de $30 mil canadenses a $50 mil canadenses anuais. Né, foi o valor que nos foi passado. Então, assim, ela é pública a partir dos 4 anos, obrigatória a partir dos 4 anos, até os 17, 18, como é aqui também. Então, ela acaba sendo pública, as universidades também são públicas. Em Toronto mesmo, eu não lembro agora das universidades, todas elas são públicas. Teve um fim de semana que eu e mais 4 colegas fomos para a região de Quebec, né, que é a região francesa, em Montreal, e lá um casal nos recebeu, inclusive ela era aqui de Novo Sarandi, né? Então, eles conversaram com a gente por um bom período. E a filha deles faz psicologia na universidade em Montreal. Então, assim, não tem mensalidade, tudo é público. Mas você paga uma taxa, por exemplo, de $300 canadenses por semestre, né? O que é muito pouco, tendo em vista que o salário é médio $4, $5 mil, né? Então, toda ela é pública. E no Canadá, em Toronto, onde nós estávamos, porque assim, cada província, Toronto pertence à província de Ontário, né, e Montreal, a província de Quebec, eles têm umas regras um pouco diferentes. Então, vou falar o que nós soubemos de Ontário, de Toronto, né. Existe a escola pública laica, e existe a escola pública católica, e existe a escola privada, tá? Então, são esses 3 formatos de educação. Atualmente também há uma discussão de o Estado não bancar mais, por exemplo, escola pública católica, né? Mas de momento ainda ela é custeada pelo governo. E a escola particular que eu falei dos valores anteriores. E ela é totalmente gratuita, né? Ela não tem custo. Uma diferença também, ponto positivo para o Brasil, vamos pontuar, não tem lanche nas escolas, né? Mas, mais uma vez, a gente está tratando de um país de primeiro mundo, né, onde as crianças vão alimentadas, parte-se desse pressuposto, diferente de que aqui muitas vezes é a única refeição que muitos estudantes têm, e isso é uma realidade das nossas muitas escolas, né? Então, lá o lanche ele não é pago pelo governo, né? Ele é custeado pelas famílias mesmo, né? E as crianças levam sua marmita de casa pro almoço, né? Isso. Porque fica direto, né? Começa às 9 até às 3h30, 4 horas. Eles têm 1 hora, né, de intervalo. Isso. E aí aquela criança de 4 anos que tem que ser autônoma, ela tem que saber pegar sua marmita e comer sozinha. Então, todas essas questões que os pais têm esse período de preparação dos filhos até chegar à idade escolar. Então, não existe creche lá, pública. O tempo de licença maternidade é um pouco mais extenso, então as mães podem ficar mais tempo com os filhos, mas aí a escola regular mesmo inicia somente com a educação infantil com 4 anos.
e a criança precisa já estar preparada. Algo engraçado, assim, né? Estranho pra gente aqui, no cultural, pela realidade climática deles também, eles disseram para nós que as crianças, elas brincam, podem sair dentro da sala, nos parques, né, com os pais, quando está até menos 25 graus. Menos 25 graus, aí as crianças podem tranquilamente ainda brincar fora. Nossa. Menos que menos 25, aí não. Aí já... Que diferença. Né? Mas assim, pra gente ver... E vocês pegaram um pouquinho de frio lá? Um pouco. Menos 5 foi a máxima que chegou. Nossa, mas menos 5 já é bastante. Apesar que lá as estruturas são preparadas para isso, né? E sempre falam que tem essa diferença. Sim. Do que a gente aqui, quando chega 5 graus, já tá tremendo. Exatamente. Né? Não tá preparado. Externo era muito frio, o vento era muito gelado, né? A sensação térmica até foi em Montreal, principalmente, que foi um fim de semana que eu fui para lá. Foi o dia que eu mais frio passei, né? Acho que chegou a menos 10 a sensação térmica, né? E havia nevado 2 dias antes, então encontramos neves ainda nas ruas, assim. Sim. Mas a nossa frustração foi que a gente não viu neve caindo, né? Aí na semana seguinte que nós voltamos, começou a nevar, né? Tiveram um pouquinho de azar nesse sentido, né? Significa que a gente tem que voltar lá, né, Andréia? Então, abrindo um pouco mais o leque, assim, além da questão da educação, setor educacional e tal, gostaria que vocês falassem, assim, o que mais chamou a atenção no todo, como país, né? Como essa experiência em um país de primeiro mundo, que vocês ainda não tinham visitado, que foi uma experiência única. Começando com a Andréia, o que você assim, viu que realmente chamou atenção, né? E às vezes tem um certo contraste com o nosso país? Bom, são 2 pontos, né? O acolhimento dos canadenses, que haviam nos dito que eram um povo muito acolhedor, e realmente a gente viu isso acontecendo na prática. Então, em qualquer lugar que nós estávamos, eles vinham até nós, porque percebiam que nós éramos estrangeiros, que estávamos com o celular procurando o nome de uma rua, tentando se localizar. Eles vinham até nós e ofereciam ajuda. Teve pessoas que nos pegaram pela mão e disseram, não, eu vou junto com você até lá para te mostrar onde é. Muito comum isso. Então, em todo lugar que nós estávamos, o povo chegava até nós e oferecia ajuda. Então, isso a gente ficava, assim, impressionado com essa realidade. Até por questão de segurança, às vezes, assim, você fica um pouco receoso, né? Sim, poxa, um estranho veio falar comigo. E lá não, é realmente cultural do povo, e essa questão da segurança também. Uma cidade enorme, gigantesca, e a gente podia andar na rua com o celular na mão, bolsa, não se via acontecer qualquer tipo de violência, né? Isso era muito tranquilo na cidade, muito segura. Nós até conversamos um dia com um grupo de policiais que encontramos numa escola, estavam fazendo patrulhamento de bicicleta nas redondezas. E eles pararam, deram abertura para conversar, né? Porque a gente sempre ficava assim, primeira vez se a gente tem uma abertura para conversar com as pessoas. E conversamos com eles, perguntei se eles eram da patrulha escolar ou se era algo parecido. Eles disseram que não, que eles são da região lá. E eu disse que eu achava que era muito calmo. Aí eu falei, ele falou, não é tão calmo assim. Daí eu falei que nós éramos do Brasil, dele falou, mas nem chega perto de São Paulo. Então era muito tranquilo, assim, para nós não teve nenhuma situação assim que a gente tenha passado de dificuldade nesse sentido. Então acho que eu pontuei em primeiro lugar o acolhimento, esse sentimento de humanização. Aí daí, em relação a isso, tem um exemplo para dar para vocês, que é interessante. O professor nosso disse... nós chegávamos para as pessoas em todos os lugares tentando conversar, né? Tentando interagir, porque isso também nos foi dito. Tentem falar com as pessoas, interagir, treinem o seu inglês, sim, né? E aí, nós conversávamos com as pessoas. A primeira coisa que a gente pedia é de onde você é. Era a primeira curiosidade, porque a gente conheceu gente do mundo inteiro, né? Rússia, Nigéria, Índia, mundo inteiro. E aí, nós chegávamos e pedíamos, primeira coisa, de onde você é? Sou de tal lugar e tal, mas sempre muito simpáticos. E aí o nosso professor passou os dias, ele falou para nós que não era de bom tom perguntar de onde as pessoas eram, porque para o canadense, a partir do momento que você está no Canadá, você é canadense. Olha só. Então isso transmite esse sentimento de acolhimento e humanidade que eles têm. Então você não é diferente porque você é brasileiro e está aqui. Não, você está aqui, agora você é dos nossos, né? Então isso eu achei muito lindo deles. Que bacana. E para você, Márcia, o que mais te tocou, te chamou a atenção, assim, que você realmente teve ficou impressionada, né? Teve um impacto, assim, né? Pensando, comparando com o seu país de origem. Foram várias questões também, né? A questão da humanização, principalmente desse acolhimento, né? Então, você pediu uma informação,
praticamente sempre você era atendido, né? Teve só um local que eu não fui bem atendida, que eu fui para um jogo da NBA, né? Eu e mais vários professores do nosso grupo, né? Acho que a Andrea acabou não indo, né? E eu fui com a bandeira do Brasil, né? Eu tinha levado a bandeira do Brasil, tecido e tal. Que hábito aqui você levar nos jogos e tudo, né? E eu fui barrada por essa bandeira do Brasil. E o guarda pegou aquela bandeira e ele me xingando em inglês, ainda bem que eu não entendi o xingamento em inglês, né? Que meu inglês é pergunta e resposta ainda. Aí eu falo fluente espanhol, então me virei muito no espanhol também lá. Tem que pontuar isso. E na região de Montreal só francês, lá a gente sofreu pra caramba. Mas o único lugar assim que não tive um acolhimento, né? Mas porque assim, era regra, então que não podia entrar com bandeira e a gente não sabia daquilo, né? Então eles tomaram a minha bandeira mesmo na entrada, na hora de passar no raio-x, né? Ele foi extremamente grosseiro comigo. Mas nas ruas, as ruas são muito limpas, isso me chamou muita atenção também. Praticamente a gente não via lixo. Tem moradores de rua, né? Pedintes, mas assim, acho que nesses dias todos a gente encontrou o quê? 20, 30, eu até contabilizei isso, nós ficamos 3 semanas no total lá, né? Então, isso é algo que me chamou muita atenção. E em todos os locais, nos museus, por exemplo, que é esse pertencimento que a Andrea comentou antes, dessa identidade, você tem esse lema em francês, em inglês, ser e pertencer. Eu achei isso fenomenal. Outra questão também sobre a diferença das leis, né? Então, assim, o álcool lá, ele é muito restrito. Aí teve uns dias que nós, vamos tomar uma cervejinha, né? Ali no final da tarde, à noite, quando a gente saiu. E você não encontra em mercados. Então, assim, são lojas chamadas LCBO, é só lá que você encontra as bebidas alcoólicas, né? E também, então, é muito restrito, não pode beber na rua, assim como é nos Estados Unidos. Você não pode nem levar em embalagens que sejam transparentes, né? Precisa ser embalagem de papel, sacola retornável, né? Então, se você comprar bebida alcoólica, por exemplo, tem que ser esse controle. Então, às vezes... Bem diferente daqui. Exato, muito Missão diferente do essa liberdade. O governo tem... Isso. E a gente tem lá, diferente do que o Brasil, ainda está nessa discussão, a legalização da cannabis, né? Então, a cannabis, ela é permitida na rua. E aí... O que a Andrea falou, essas lojas, chamada Cannabian, né, as lojas onde vendem o cannabis, e assim, eles te dão uma aula sobre cannabis, sobre os usos medicinais e tudo mais, né, a respeito dela. Então, não é simplesmente, fumar, né. E essas lojas pertencem ao governo. Então, assim, esse dinheiro, você não vai lá, eu vou abrir uma loja de bebida alcoólica, como aqui no Brasil, vou abrir uma conveniência. Lá não. Nessas lojas, só o governo que administra. Tanto as de cannabis quanto as de bebida alcoólica. Então, assim, foi algo muito diferente do que nós temos aqui no Brasil, nesse sentido, né? Então, esses impostos, tanto em Montreal, na região do Quebec, também é assim, né? O casal que nos recebeu lá compartilhou isso conosco, né? Então, acho que são esses fatores, assim, pontuando, né? A questão da humanização, realmente, eu acho que é o primeiro local, né? E o respeito às diversidades, né? Vocês ficaram lá 21 dias? 21 dias. E como é que foi o retorno aí? Quando vocês chegaram aqui, colégio, alunos, como é que foi isso? Pessoal, todo mundo querendo saber, compartilhar. Muito, é gostoso, né? Ser recepcionado, porque eles querem também, querem ter essa troca que vocês tiveram lá, eles querem dividir aqui, mais ou menos por aí, professora? Foi sim. Os alunos, né, porque assim, nós tínhamos o hábito de compartilhar nas nossas redes sociais as nossas experiências, porque eram muitas pessoas, assim, que acompanharam todo o processo. Então, essas pessoas todas, elas queriam saber o que a gente estava vivendo lá, e a gente queria compartilhar também, porque a gente sentia como se fosse não uma conquista só nossa, mas de todos. Então, nós queríamos compartilhar. Então, nós compartilhávamos muitas informações culturais, experiências, tudo que a gente vivia, nós compartilhávamos nas nossas redes sociais. E todos os dias eu encontro alguém que fala, viajei junto com você para o Canadá, eu amei conhecer o Canadá pelas suas fotos e tudo mais. Então, isso foi muito gostoso. Os alunos estavam muito ansiosos também por saber como foi, perguntaram muitas coisas. Nós trouxemos para eles o maple syrup, que é um doce que é extraído da árvore, símbolo do Canadá. Do maple mesmo. Isso, maple, que eles comem nas panquecas e nos waffles. Eu trouxe a folha. E aí nós... Eu ia falar, é aquela folhinha conhecida. Aí nós trouxemos para eles provarem. Levamos para eles, então eu como a Prof. Márcia, levamos para eles provarem na sala de aula, né? Contamos como que é feito o processo de extração e tiramos as dúvidas, né? Porque eles tinham muitas perguntas para fazer. E aí nossos colegas também, né? Foi tão gostoso retornar, né? Receber um abraço, queriam saber como que foi. A gente tem pouco tempo, na verdade, para conversar, né? Então, assim, com o outro íamos falando, pontuando alguns aspectos,
Mas tanto eu como a Prof. Márcia, nossos colégios já nos convidaram para compartilhar a nossa experiência no início do ano que vem, na Semana Pedagógica. Então, a gente vai ter um espaço ali para falar com os colegas também, apresentar, assim, agora já com esse viés também da cultura, mas também a parte pedagógica que a gente viu lá para dividir, porque a gente quer muito dividir. Sim. A gente não quer ficar para nós tudo que a gente viveu, a gente quer que as outras pessoas também conheçam, né? E vejam que a gente aprendeu de diferente. E próprias minhas colegas me mandavam mensagem, já vai mandando o que você pode dividir com a gente pra gente aplicar na nossa escola, sabe? Todo mundo já querendo trazer. Sim. E com você, Márcia, como é que foi esse retorno? Então, assim, foram apenas 3 semanas, mas foi tão intenso. E alguns dias o nosso técnico do núcleo até comentou, eu olhava as postagens de vocês não dormiam, né? Então, realmente, a gente dormiu pouco, né? Porque, assim, pelas manhãs a gente tinha livre. Mas amanhecia, né, 9, 10 horas às vezes, né, estava nublado, amanhecia mais tarde, né, mas nós saíamos mesmo no frio, né, todo dia 8h30, 9 horas a gente estava saindo e tentava compartilhar um pouquinho, né, fomos conhecer pontos turísticos, né, vários museus, porque é uma cidade que tem muitos museus, museu de ciências, museu na área de história, né, foi maravilhoso. Nós fomos também para Niágara, né, conhecemos as cataratas de Niágara, as nossas são mais bonitas, desculpa Canadá, muito bonito também, mas as nossas ainda ganham, né, mas foi muito bacana conhecer, né, na verdade o lado canadense, ele parece meio que um Hollywood, né, assim, eles fizeram uma construção e investiram muito, lá dos Estados Unidos, a gente não viu só, né, do outro lado do rio, mas parece que eles não têm uma estrutura tão grande como a do Canadá mesmo, né, mas é fantástico conhecer, né, a gente estar lá nas cataratas de Niágara também, né. E deve ser lindo no inverno quando congelam, né? Elas acabam congelando. Então, quando eu voltei também, fui super bem recebida pelos meus colegas, meus alunos curiosos para saber. Trouxe também o maple syrup, né? Para eles provarem. E ficou esse gostinho de quero mais, né, Andréia? Que bacana. E vocês perceberam que vocês plantaram uma sementinha, assim, em outros profissionais, né, colegas de trabalho, enfim, de profissão, porque às vezes a gente vê a oportunidade passando, o pessoal divulgando, você vê numa rede social, enfim, né, tem um programa lá, mas quando você vê que tá perto, olha, nossa, mas a Prof. Andréia, a Prof. Márcia, elas foram, parece que planta uma sementinha e te inspira. É isso que vocês sentem, por exemplo, de algumas pessoas, de alguns profissionais? Sentimos. Muitas pessoas quiseram saber como que foi todo o processo. Me pediram também como é. Tá, mas e o depois? E a cobrança? Né? Porque nós não fomos lá só para ficar lá, não fomos só para passear, estudamos muito. E agora a gente tem um período do retorno em que nós temos que também trazer algum resultado, né, para o investimento que o Estado teve conosco. Então, nós vamos elaborar um texto científico, vamos fazer uma apresentação no evento, vamos aplicar com os nossos estudantes, mas eu acho que isso tudo é muito tranquilo para a gente fazer, né? Exige nossa dedicação, nosso tempo fora de sala de aula, exige. Mas o que a gente viveu lá, perto desse esforço que a gente vai ter que despender e que de qualquer forma a gente despenderia, porque a gente sempre está buscando alternativas para que os nossos alunos possam evoluir, possam progredir, possam aprender novas possibilidades de desenvolvimento das suas habilidades, isso já faz parte da nossa prática, né? Então agora a gente tem a oportunidade de trazer experiências de fora e aplicar com esses estudantes, né, novas estratégias, metodologias, e que a gente quer que contribua realmente, né, o que tem de bom lá. E também levamos o que nós tínhamos de bom. Então, esse contribuir e esse incentivar os nossos colegas, mesmo que a gente tenha falado na nossa viagem voltando que a gente não ia fazer propaganda, a gente não consegue, porque a gente se sente muito feliz por essa oportunidade. Então, a gente quer muito que os nossos colegas tenham essa oportunidade também, vivenciem assim como a gente vivenciou, possam sentir essa alegria, essa felicidade, de querer fazer algo diferente pela educação e ter tido uma valorização tão grande como essa com o programa Ganhando o Mundo Professor. Que bacana. Márcia, Andréia, é uma satisfação receber vocês aqui para dividir essas experiências, né, incentivar, né, não só professores, mas os estudantes também, que, né, tem nesse programa, né, também tem, né, a gente está falando aqui da primeira edição do programa Ganhando o Mundo Professor, mas tem o de estudantes, a gente sabe que já teve aluno de Marechal,
de municípios da microrregião que já foram e outros que estão se preparando para ir agora em 2024. Então, é muito legal isso. E eu deixo o espaço aberto aqui para vocês falar mais alguma coisa que vocês de repente queiram compartilhar, que a gente acabou não tocando no assunto aqui no meio do nosso bate-papo. Começando com a Márcia. Então, eu acho que essa questão do inspirar, de você mostrar que os sonhos são possíveis, mas que você não pode ficar numa inércia, né? Você precisa estar no movimento e sim conquistar, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar com os cursos de formação de docente no Heron Domingues na semana passada, né, a convite da equipe pedagógica, e foi muito bacana, assim, despertar essa curiosidade deles e dizer, mas a gente não pode mais ir. Eu falei, não, vocês vão ter muitas outras oportunidades, daqui a pouco estou indo para a universidade, né, porque eram alunos do ensino médio, e o programa Ganhando o Mundo para estudantes são as notas, principalmente do 9º ano, né, então eu acho que a gente pode fazer um trabalho bacana com os 9º anos para incentivá-los também, né, e saber que esse sonho é possível. Por exemplo, o projeto era com 100 vagas no ano passado, o estado do Paraná para estudantes. Esse ano ele ampliou para 1.000 vagas. Isso é muito bacana e eu realmente espero que para os professores também isso aconteça, né? Agora foram só 99 vagas, né? Que isso seja ampliado gradativamente, podendo beneficiar todos os outros professores. E o André, estamos preparados para o próximo, né, André? Espero que possamos não importa se já também, participou, né? Pode se inscrever de novo. Não, a gente não sabe, né? Porque o edital não. vai ser lançado provavelmente em fevereiro, né? Mas não sabemos disso, mas com certeza. Mas se puder nós vamos de novo, né? As duas estão se inscrevendo, com certeza. E só complementando a proposta, né? Enfim, tudo que nós aprendemos lá, nós teremos mais 4 aulas de semana, mais 4 semanas de aula online em fevereiro, março, e nós temos esse projeto para implementar juntamente com a UEPG, né, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que está fazendo esse trabalho conosco, né? Então a gente tem até maio, se eu não me engano, para nós implementarmos esse projeto então nas escolas. Nós partimos de algo que nós detectamos, situação problema da escola, e a partir dessa situação problema, a nossa proposta de intervenção, e essa que nós vamos aplicar agora, que lá no Canadá, com a orientação dos professores de lá, tivemos, né, também reflexões em torno disso, e a partir da vivência, vamos agora terminar esse nosso projeto, para daí implementar e então transformá-lo num texto científico para publicação e também para apresentação em um evento que será nesse período de finalização no mês de maio, provavelmente. E aí você falou dos estudantes, eu trabalho normalmente com os que a gente chama de pequenos, mas não são tão pequenos assim, porque normalmente trabalho com 6º anos e com um programa mais aprendizagem. E eles ficavam com o olhinho brilhando, né? Quando eu falava, gente, aproveite, vocês têm que se dedicar ao máximo, aprender bem o inglês, ter as notas boas, porque no 9º ano vocês podem ir, e daí eles já logo, professor, eu quero muito ir, a minha mãe ia me deixar ir. Falei, então vamos lá, gente, vocês já têm que começar agora a se preparar, para quando vocês chegarem, não dá para deixar chegar lá no 9º ano. Dá, mas assim, se você já se preparou, você já está com uma bagagem, né, você já tem um foco, um objetivo de vida, então você vai chegar lá muito mais preparado do que aquele que se deixou para se preparar só no 9º ano. Então, vamos lá, começando agora, todo mundo se dedicando, aproveitando o máximo, buscando aprender o inglês. Tem a plataforma de inglês que pode estudar fora da escola também, então vamos se dedicar para ter essas oportunidades, né? Quando vocês chegarem, nesses momentos, vocês poderem realmente participar e estar bem preparados para isso. Então, a gente caminhos, né, Andréia, falando nisso, é a questão do idioma, né? Nós, brasileiros, nós somos um país monolíngue, isso é muito triste. O Canadá, por exemplo, tem 2 línguas obrigatórias, né, oficiais, assim como o Paraguai tem o espanhol e o guarani também, né? Nós temos só o português, infelizmente, mas assim, fica um incentivo para os nossos estudantes que adoram assistir séries e tudo, assistam em inglês, assistam em espanhol, francês. É uma forma fácil de você conseguir aprender hoje, né? E a gente vê muito isso neles, né? Outra questão também, durante esse processo todo, eu fui compartilhando com as minhas turmas, né? E assim, tenho 2, 3 alunos agora já, professor, eu vou fazer um intercâmbio ano que vem no Canadá, vou fazer um intercâmbio em Londres, já estou vendo tudo, sabe assim? Então, isso é muito bacana, esse retorno também, de você estar motivando eles, né? De que os sonhos são possíveis, não só no programa Ganhando o Mundo, que é uma das oportunidades, sim, mas de outros meios. Isso, né? A nível de universidade, ou mesmo o próprio Canadá tem mais de 70 formas de você imigrar lá, ou se você só quer ficar um período, né? Então, as oportunidades são muitas, mas basta você não ficar parado, né? Você precisa estar sempre nesse movimento buscando. Eu vou encerrar aqui fazendo um ping-pong com vocês. Não estava no script, mas vamos lá. Eu vou falar uma palavra e vocês me respondem com uma palavra também. Canadá. Humanidade.
Escolheria a mesma, humanidade. Brasil. Acolhimento. Eu diria amor, porque é meu país, né? Educação. Estamos no caminho. É o objetivo da minha vida. Professores. Meu viver. É inspiração. Alunos. Vê-los felizes. Meus alunos são tudo para mim. Muito bem, gente. Então é isso, ó. Com poucas palavras a gente resume de tudo um pouco, né? E com certeza inspira e eles vão ficar felizes também. Sim. Nós amamos o Canadá, mas também amamos voltar, né? Sim. Porque nossa terra natal é sempre... É especial. Não tem como o Brasil, né? O nosso Exatamente. Brasil brasileiro, né? Mas conhecer outras culturas e depois você voltar e fazer essa reflexão sobre a sua é fantástico, né? Então tá bom, professoras, parabéns pela oportunidade e por voltarem agora poder contribuir. Tenho certeza que vai fazer a diferença na educação, que vai somar não só com os professores, com os alunos, e isso vai ser bastante positivo, né, nesse processo, nessa caminhada, nessa trajetória que é o desafio da educação. Obrigado pela participação e quando quiserem voltar, a gente está aqui de portas abertas para recebê-las. O Play vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.